Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 4 de dezembro de 2023, primeira semana do Advento, segunda-feira. Cor litúrgica, roxo. Santo do dia, São Damasceno, o São Tomás do Oriente, Ele que era doutor, teólogo, santo defensor da doutrina e da fé católica, soube combater as heresias e ensinar a verdade. Pedimos-te a graça que nós tenhamos sede do conhecimento de Cristo, sede de compreendê-lo e anunciar, animá-lo, para que assim não caiamos nos erros e nas tentações. São João Damasceno, rogai por nós. Ele que definiu muito bem, nos anos 625, por aí assim, ele deixou muito bem claro para toda a Santa Igreja o que é a adoração. Essa primeira adoração somente a Deus. Mas a devoção poderia ser destinada aos santos, destinado àqueles que são imagem do Senhor. Então, ele deixou muito claro as fronteiras de uma adoração e de uma devoção, dando legitimidade, assim, à devoção popular. A igreja, a partir desse tempo, passa então a compreender a expressão do povo dentro dessas dois limites, adoração e devoção, sendo o primeiro somente a Deus. A devoção, então, fica com um grau de liberdade um pouco maior dentro de uma disciplina litúrgica. Obrigado, então, a São João Damasceno, que contribuiu entre muitas coisas, mas com grande importância para todo o povo cristão. Amém. Primeira leitura está em Isaías, capítulo 2, de 1 a 5. É interessante nós compreendermos o cenário aonde o profeta Isaías se expressa com tanta esperança na obra do Senhor. Ele vê seu povo totalmente deportado, Jerusalém totalmente destruída. Então, é nesse cenário de deportação, onde Nabucodonosor invade, destrói Jerusalém, vê seu povo, seus jovens, todos eles em terra estranha, mas ele ainda tem esperança, nutre esperança, e as suas profecias nos direcionam aquele povo sofrido à graça do Senhor. Então, às vezes, nós nos encontramos assim também. A nossa casa, a nossa família, a nossa vida pessoal, completamente destruída. Então vamos à profecia e tirar desse ensinamento a esperança que nos pode trazer a paz. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. Então, para aquela época, esta profecia seria um absurdo. Seria um absurdo quando você olha para Jerusalém e vê tudo destruído e falar que ela vai ser firmada, estabelecida um ponto mais alto na montanha e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos, porque de Sião provém a lei de Jerusalém, a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações, a arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas um contra os outros, e não mais travarão combate. Vinde todos à casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Isaías falava de um tempo que viria. Esse tempo, certamente, acontecerá com a segunda vinda do Senhor Jesus. Nós sabemos que essa profecia ainda não aconteceu, há de acontecer. Ela se estende de século a século. É uma das profecias que anuncia a vinda do Senhor. Então ela está muito mais ligada à parousia, ao acontecimento das últimas coisas, dos fins dos tempos e o cumprimento de todas as profecias apocalípticas. Mas ela nutre esperança,
ela nutre e mostra esperança. Diante de uma situação de calamidade, o profeta, então, anuncia esta visão onde Jerusalém seria exaltada, Israel seria exaltado. Então, que possamos confiar na graça de Deus, na esperança. Sabemos que o Senhor é conosco. Então, é para Deus que colocamos tudo que temos e possuímos, para que, na graça do Senhor, tenhamos a coragem de Isaías, também de profetizar coisas boas ao nosso redor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos filhos, sobre nossas finanças, proclamar bênçãos e ter visão de coisas boas também, mesmo que a situação real nos desanime, mas que possamos, animados no Espírito, profetizar sobre nós, nossa casa, coisas maravilhosas que Deus há de fazer por nós. Amém. O salmo de hoje está no Salmo 121. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse salmo é um salmo que nos coloca também na realidade do nosso dia a dia, mas também na realidade da nossa morte, quando morremos. Que alegria quando me disseram que um dia ressuscitarei, irei permanentemente e ficarei na casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, com conjunto de harmonioso, para lá sobe os tribos de Israel, as tribos do Senhor. Jerusalém e Israel passa a ser então um centro referencial da fé. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas nós vamos ver no Evangelho de hoje que esse centro referencial de fé nos traz a esperança de Jesus Cristo, porque é em Jerusalém que nasceu o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que quis se fazer homem e habitar no nosso meio, morrer por cada um de nós. E seu sangue é libertador, aquele sacrifício que foi eterno, pois é o próprio Deus que se deu em sacrifício por cada um de nós, nos libertou das garras do pecado. É nessa referencial que Jerusalém nos traz essa esperança, essa certeza da salvação. Mas a alegria de sabermos que, mesmo não sendo descendente da tribo de nenhuma de Jerusalém, de Judá, né? Mesmo não sendo um judeu de sangue, todos nós recebemos a graça da esperança da salvação, como nos fala aqui no Salmo 121. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Evangelho. O Evangelho está em Mateus, capítulo 8, de 5 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando. Olha, um oficial romano, provavelmente sem nenhuma raiz judaica. Ele é romano, né? Então, pode ser que ele tenha alguma raiz judaica igual a Paulo, mas pode ser que não. Pode ser que fosse um pagão. O Senhor, meu empregado, assim o oficial romano suplica a Jesus. Senhor, o meu empregado está lá de cama em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Diz uma só palavra e meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e também tenho soldados sob minhas ordens. E se eu digo a um soldado, vai, ele vai. E se eu digo a outro, vem, ele vem. E se eu digo ao meu escravo, faz isto, ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam, em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Além de ter curado esse servo do centurião aí, né, do oficial romano, Jesus destaca a sua fé. Aquele que ouviu falar de Jesus, ao aproximar-se de Jesus, ele aproxima-se com a certeza de que Jesus tem condições de libertar o seu servo daquela dor. Ele ouviu falar, então a pregação, ele se converte ao Senhor, aceita a presença do Senhor Jesus. Quando aqueles que estavam liderando a religião da época, mesmo diante de todas as certezas proféticas que mostravam que era um tempo propício para que o Senhor cumprisse as profecias, estaria ali no meio da sua igreja, do seu povo, rejeitaram Jesus. Até os pagãos reis, né, simbolizado aqui pelos reis magos, nações pagãs que conheciam a profecia, que liam a profecia, foram contemplar o Senhor que nascera, o rei de Israel, o Senhor que se manifestava para o seu povo, mas aqueles que estavam na liderança rejeitaram Jesus. Já esse oficial romano aceita então a presença do Senhor e pede a ele a cura do seu servo. Mas o que ele fala nesse diálogo com Jesus é que chama a atenção do Senhor. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas eu também sou subordinado e tenho subordinados abaixo de mim. E eu falo ao meu soldado, vai, ele vem, ao meu servo faz isso, ele tem que fazer. Quando Jesus ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse, né, em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Mas é o que Jesus fala no versículo 11 que nos chama a atenção do evangelho de hoje. Ele fala, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, somos nós, as nações pagãs, usando o referencial de Israel como origem da fé, né? E se sentarão na mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Então eu não preciso ser judeu de sangue, eu não preciso pertencer a uma tribo de Israel para que a salvação chegue na minha casa. Basta a minha fé, a fé do centurião, a fé desse oficial romano, semelhante a ele, então, de reconhecer Jesus. E a graça do Senhor me alcança, alcança a minha família, alcança a minha história, alcança todo o meu ser. Eu também serei aquele que me deslocarei do Oriente e do Ocidente. Nações fora de Jerusalém que receberam a graça de receber o Jesus, cuja igreja se estabelece. O próprio Pedro, quando Jesus falou, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né, sendo ele o primeiro Papa, ele se desloca geograficamente, ele vai para Roma, que é o centro do mundo, né, e este reino que é a igreja, que se estabelece a partir de Roma, por isso é a igreja católica apostólica de origem, né? Católica quer dizer universal, apostólica originou-se pelos apóstolos, né? E romana, e tem sua sede em Roma. Então, só da sede da igreja ser em Roma já confirma este dizer de Jesus, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Né? A certeza de que esta liberdade geográfica, eu não preciso ter nascido em Jerusalém, em Israel, para receber a graça do Senhor. Mesmo aqui no Ocidente ou no Oriente, nós recebemos a graça da salvação pela palavra, pela vontade de Deus que quer nos salvar em Jesus Cristo. Amém. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que o Salmo 121 se estabeleça assim em meu coração, no seu coração, e que possamos profetizar como Isaías sobre nossa casa, sobre nossos filhos, sobre a nossa história, né? Mostrando e promovendo em nossa vida visões proféticas favoráveis. E que, acompanhando aqui a história de São João Damasceno, possamos glorificar a Deus, ou com expressão popular, né, adorando o Senhor e também
com as nossas devoções pessoais, que a Santa Igreja então nos permite que expressar o nosso amor a Deus. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, multiplique suas redes sociais, dê a outras pessoas a mesma alegria que nós tivemos hoje, a certeza de ir à casa do Pai. Multiplique em suas redes sociais para que mais corações estejam sensíveis à presença do Senhor e possam viver a realidade da salvação. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.